compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. A única forma de garantir o bom uso das suas doações é entregá-las nas mãos certas. Assim como você, o SOS tem um desejo muito grande de ajudar quem precisa, mas sabe que para isso é preciso ir além. É preciso incentivar a mudança, dar a oportunidade de um novo começo de vida. Junto com você, o SOS pode continuar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas em situação de rua, vencendo os vícios e abrindo novos caminhos de oportunidades. Não dê esmola, dê uma nova chance. É um prazer. Vanderlei é autor de 2 livros. Quais são os nomes do livro, Vanderlei? Eu tenho um livro publicado sobre a participação da maçonaria na educação escolar em Sorocaba, né, e um outro que trata do terceiro setor na escola, né, que é o foco dos meus estudos são educação e terceiro setor. Então eu desenvolvi aí um projeto de terceiro setor na escola. Ótimo. E acredito que o terceiro já esteja a caminho também, pelo que eu conheço do meu amigo Vanderlei. E agora eu vou passar a palavra ao nosso apresentador, o meu amigo, o húngaro, que irá apresentar. Tá com um candidato bom aí, um candidato importante também, hein, húngaro? Vamos lá. Sim, também está conosco para ajudar nesse programa Dalmo Duque dos Santos. Ele é membro do Conselho Diretor do CVV, escritor de vários livros, dentre os quais CVV 50 anos, Ouvindo Pessoas, Estação Amizade e Você em Busca de Você Mesmo. Bem-vindo, Dalmo. Obrigado, boa noite a todos pela oportunidade. Eu estava morrendo de vontade de conhecer esse programa. Conheci só pela internet, pelo Facebook. Eu estou aqui ao vivo e a cores. Obrigado. Exatamente, agora está ao vivo. É com você, Alvarenga. Opa, estamos aqui novamente então para essa conversa, esse bate-papo com o Vanderlei. Vanderlei, você já até respondeu isso daí. Há quanto tempo existe a SOS em Sorocaba? O SOS está em Sorocaba há 50 anos, né? Ele foi criado em 1968, né, pela Associação Comercial de Sorocaba, pelos rotarianos, né, com a finalidade de atender as pessoas em situação de rua que estavam no centro da cidade de Sorocaba. E nesse período não havia nada para que acolhesse essas pessoas, né? E o SOS durante todo esse período vem desenvolvendo esse trabalho, e o nosso foco hoje continua sendo as pessoas em situação de rua. Hoje o SOS ele tem 4 projetos, né? O projeto voltado para o acolhimento noturno para pessoas em situação de rua, onde a gente acolhe as pessoas, oferece alimentação, espaço para eles fazerem higiene pessoal, lugar para dormir. Nós temos também um projeto de abordagem social, que nós temos 2 veículos que permanecem nas ruas de Sorocaba, abordando as pessoas em situação de rua e oferecendo para elas aquilo que o município tem de programas voltados para o seu atendimento. E nós trabalhamos também com adolescentes que estão em situação de conflito com a lei. Nós temos lá um projeto que atende adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, a liberdade assistida. E, paralelo a isso, nós desenvolvemos um projeto de ecologia. Nós produzimos lá mudas de espécies nativas, um espaço bastante amplo, onde a gente coloca também a oportunidade para que as pessoas em situação de rua possam participar. Eles desenvolvem lá o trabalho na horta, preparam, produzem alguns alimentos que eles mesmos consomem, uma forma também deles terem uma vivência, um espaço de convivência, de discussão de problemas. Então a gente usa a horta com essa finalidade. Ok. O Vanderlei, assim, o CVV, por exemplo, ele tem uma forma de valorizar a vida ouvindo as pessoas com respeito, com compreensão, sem julgamentos. A SOS está dentro desse programa de valorização da vida. Você falou sobre o atendimento primário das necessidades das pessoas. Pessoa que está com fome, pessoa que está sentindo, está com algum tipo de dificuldade, você expressa socorro.
maravilhoso. Eu conheço o trabalho do SOS. E sobre o ponto de vista emocional, vocês desenvolvem algum tipo de trabalho nesse sentido? Sim, todas as pessoas que são atendidas pelo SOS, elas passam primeiramente, né, pelo assistente social. Nós temos lá um profissional do serviço social que ele ouve essas pessoas, né, entende qual é o problema que elas apresentam, né, e procura apresentar, né, as soluções que a cidade tem para que possa encaminhar o problema que ele apresenta. Mas a partir de 2018, né, o SOS também tem, junto com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, com a Secretaria de Igualdade e Assistência Social, dentro do mesmo espaço do SOS, nós temos um programa chamado Centro Pop, né, que é um centro para atendimento de população em situação de rua. E esse serviço, né, ele tem terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais também, que atendem, né, essas pessoas em situação de rua, né, e procuram, né, auxiliá-los, né, para resolver os problemas emocionais que eles têm. Então, como eu havia dito, né, nós descobrimos, né, que o espaço da horta, por exemplo, não é só um espaço onde as pessoas em situação de rua vão lá e cultivam as verduras, mas é um espaço também onde pode ser feita uma roda de conversa, né, é um espaço onde a terapeuta ocupacional, onde a psicóloga, ela pode utilizar aquelas técnicas de cultivo, aquela técnica de convivência com a natureza, para explorar, né, as dificuldades que aquelas pessoas têm, principalmente de expor os seus problemas, né, e a partir do momento dessas discussões, né, ela poder orientá-los, né, e dar algum alento, né, para que aquelas pessoas possam conviver, né, com os problemas que elas apresentam e com as dificuldades emocionais que elas têm, né. Ótimo. Assim, no CVV, por exemplo, pessoas nos procuram. Hoje nós temos em Sorocaba, Húngaro sabe bem disso, uma média de mais de 5.000 atendimentos, né, Húngaro? Então, há uma procura muito grande. E geralmente as pessoas nos procuram com um sentimento de solidão, entendeu? De perda, são sentimentos muito fortes. No SOS, nessa parte emocional, com que sentimentos vocês trabalham mais a miúde, com maior intensidade? Assim, ó, as pessoas que estão em situação de rua, elas apresentam, assim, o maior problema emocional que elas têm é do abandono, né? Do abandono e de não ter com quem conversar, de serem ignorados pela sociedade, né? Nós já tivemos lá projetos com faculdades, né, que levavam alunos de psicologia para fazerem trabalhos durante alguns meses, né, conversando com essas pessoas, e ao final do trabalho, né, ao final do semestre, eles procuravam fazer uma avaliação, né, com um mural para que as pessoas demonstrassem a importância daquele trabalho que foi realizado. E o que mais aparecia era o seguinte: olha, foi tão importante esse trabalho para nós, né, para essas pessoas em situação de rua, pelo fato de que alguém parou para escutar o que nós temos para falar. Alguém parou para ouvir os nossos problemas, né? Porque na maioria das vezes que nós estamos nas ruas, nós somos completamente ignorados, ninguém para ouvir, para falar, né? Então esse gera um problema emocional muito grande para essas pessoas. Então não é só a questão da alimentação, da higiene, mas é também do abandono, né, sentimental que essas pessoas possuem, né, e que nós procuramos trabalhar na medida do possível, né, com essas pessoas para que isso também seja superado de alguma forma. Imagino como essas pessoas se sentem, né? E achei muito forte esse sentimento que você identificou de abandono, porque muitas pessoas às vezes pensam que é só você socorrer as pessoas em suas necessidades primárias. Mas pelo que você me disse, e a gente acredita disso mesmo, por conta do CVV, é importante ouvir essas pessoas, né? Conversar com essas pessoas. Sim, a nossa sociedade, né, ela tem essa característica, né, de não prestar atenção naquilo que a incomoda, né, ou aquela que não faz parte do seu universo, né. Existe um pesquisador da USP em São Paulo que ele fez uma tese, né, chamada O Homem Invisível, né, e ele se vestiu, né, de
pessoas em situação de rua, de gari, de pessoas que faziam faxina, né? E ele percebeu que muitas vezes pessoas que eram do seu convívio, né, passavam por ele e nem percebiam a sua presença só pelo fato, né, dele estar numa situação totalmente diferenciada. Então, o que ocorre com as pessoas em situação de rua, e lá no SOS a gente preza muito isso, né? Então, desde o primeiro momento que ele chega lá, todas as pessoas, né, são treinadas, né, para que o recebam da melhor forma possível, né, tratando ele como um cidadão que é detentor de direitos, né? Nós não estamos lá fazendo nenhum favor para ele, é direito que o Estado tem obrigação de oferecer a ele, né? E esse serviço tem que ser oferecido com qualidade, né? E ouvir, prestar atenção, né? E perceber quais são os problemas que aquela pessoa apresenta, quais são as dificuldades, né, que ela tem, faz parte do nosso trabalho, e a nossa equipe está sempre sendo treinada para isso. Bem, senhores telespectadores, já deu para sentir a importância do trabalho da SOS. E Vanderlei, olha, bem, repetindo, né, parece que deu um problema técnico aí. Os senhores telespectadores já podem perceber da importância do trabalho da SOS. E Vanderlei está aqui exatamente para confirmar isso. Vanderlei, um dos trabalhos que o CVV presta e que é realmente objeto de nossa preocupação é a prevenção ao suicídio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se você poderá responder ou não. Já teve algum caso de suicídio no SOS? Sim, já na teve. Instituição? Não faz um período assim bastante longo, né? Mas já tivemos um caso de uma pessoa que estava lá, né, e ela foi até uma loja que vende material de construção e comprou lá um produto que é vendido normalmente para acabar com formiga, mas não é um produto assim de alto teor tóxico, né, que precisa de agrônomo para autorizar. É vendido normalmente, né, e ele fez a ingestão desse produto, né, e acabou morrendo, né. E era uma pessoa que estava lá. Então, não é comum, mas é perigoso, né? E até porque boa parte dessas pessoas também fazem um uso bastante excessivo de álcool e droga, né? Que também pode ser um fator que leve a esses pensamentos suicidas, né? Ok, Vanderlei. A conversa está boa, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. E então, eu agradeço, né, você. E depois nós vamos continuar conversando. Então, senhores telespectadores, aguardem um pouquinho, nós já voltamos. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas.
Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. O Compartilhe com o CVV agora tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anota aí: 15 99 182 6090. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Mande um recado para o nosso WhatsApp: 15 99 182 6090. Não esqueça, falar é a melhor solução. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em São Paulo. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Estamos falando sobre entidades que valorizam a vida. Falamos no primeiro bloco com o Serviço de Obras Sociais de Sorocaba, Vanderlei, que para mim foi uma surpresa enorme, quase não o reconheci, ele conseguiu inverter o caminho natural da vida, nós envelhecemos, ele valoriza tanto a vida que rejuvenesceu da última vez que o vimos. Antes de começar a nossa conversa com o Dalmo aqui, para falar da Estação Amizade e de CVV, pedi para o Alvarenga falar da hashtag Setembro Amarelo. É com você, Alvarenga. Essa hashtag Setembro Amarelo todo dia é uma nova ferramenta, um novo momento que foi criado para que as pessoas nunca percam, nunca esqueçam que é importante conversar sobre o suicídio. Nós tivemos o Setembro Amarelo, mas entendemos que essa é uma ação que deve ser permanente. Nós devemos estar sempre conversando e falando sobre isso. Já dissemos inúmeras vezes que a cada 45 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Já é um problema de saúde pública. Então, é importante. Vocês podem telefonar para o CVV, se quiser ter maiores informações, ou usarem a hashtag Setembro Amarelo todo dia. Húngaro, é com você. Nós temos um vídeo aí para assistir. O bullying é algo muito ruim que acontece no dia a dia de muitos adolescentes. Não só na escola, como na rua, no cotidiano, em geral. O bullying, ele pode começar de várias formas. Na escola, até mesmo na família. Mas é uma coisa muito ruim e é um trauma. É um trauma que a pessoa leva pro resto da vida. O programa Estação Amizade é um programa de prevenção do suicídio, um programa de ajuda emocional criado especialmente para jovens, né, que têm dificuldades de se comunicar, de se posicionar, de falar sobre os seus sentimentos. Então, é um programa temático, né, que se concentra em questões sentimentais dos jovens, né, do ser humano em geral, mas especificamente dos jovens. Eu acho importante porque a maioria das pessoas que sofrem com depressão e têm tendência suicida, elas não procuram ajuda abertamente, tipo, eu vou me suicidar, olha, vem me ajudar. Não. Então, um debate, uma atividade, ela ajuda essa pessoa a tomar uma atitude de procurar uma ajuda, ela se sente acolhida. Os alunos
eles sempre manifestam assim, confiança, né? Eles melhoram o desempenho na escola, eles melhoram entre si como amigos, eles dão muito valor a essa questão da amizade, né? E eu acho que esse programa reforça a ideia de amizade, de confiança entre eles, de fidelidade, esses valores que para eles é muito difícil de entender, né? Eles ouvem falar muito isso, mas eles não têm a oportunidade de experimentar. Nós, alunos, podemos nos ajudar sendo mais respeitosos uns com os outros, sendo mais compreensivo, ajudando, sendo alunos, união. E eu acho que atitudes simples pode sim ajudar, pode salvar uma vida. Dalmo, o jovem conhece o CVV? Não conhece muito, já conheceu mais. O CVV, depois do fenômeno da cultura digital, né, da internet, né, tudo que era muito conhecido se tornou menos conhecido, né? Tem essa super oferta de informações, então o CVV também entrou nesse pacote. Ele era conhecido nas mídias mais conhecidas, mais divulgadas, né? Mas com esse fenômeno ele se afastou um pouco, porque fragmentou muito, né? Então o jovem hoje ele tem 1000 opções, né, de mídia, né? Então o CVV, não só para os jovens, mas para a sociedade em geral, teve que se reinventar para divulgar, né, para chegar até as pessoas, né? E o projeto Estação Amizade? O que ele visa? Como que o jovem se engaja nesse projeto? A ideia do Estação Amizade é chegar aos jovens, né? Como o CVV trabalha para chegar até as pessoas, né? Nós sentimos que a juventude, as crianças e os adolescentes, eles se sentem muito sós, né? Nós vivemos numa sociedade muito solitária, né? E os jovens eles convivem com esse sofrimento de uma forma muito intensa, né? Que as emoções deles são a flor da pele, então eles não têm muita oportunidade de se expressar isso. E o assunto suicídio, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, todos esses transtornos mentais do nosso tempo, né, da nossa época, começou a atingir os jovens de uma forma muito precoce, né? Então nós resolvemos então ir de encontro a até esse chamamento. Hoje já está mais conhecido. Então Estação Amizade foi esse esforço. O nome Estação Amizade ele se refere inclusive a essa ideia do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma das estações do ano, né? A primavera, o amarelo é exatamente porque ele é o símbolo do renascimento, né? Então todos nós temos dentro de nós as 4 estações do ano, né? O inverno, o outono, que são estações emocionais, estações que a gente faz a leitura da natureza e do nosso mundo interior, né? Então a pessoa que pensa em suicídio, a pessoa que está desacreditada da vida, da existência, ela precisa renascer, né? Em algum momento ela encontra essa primavera, né? Esse sol, essa luz para poder tentar viver novamente, né? Redesenhar a vida, enfim, buscar uma nova forma de... Esse projeto do Estação Amizade já é um livro. Então, o livro faz parte do projeto. O livro foi uma espécie assim de tentativa de chegar até os jovens, né? A minha filha, ela me ajudou a escrever esse livro porque um amigo dela se enforcou, um menino de 14 anos. Nós já estamos no CVV há muito tempo, para nós isso não deveria ser um motivo de choque ou de estranhamento, mas nós ficamos muito chocados com isso, né? Por que jovens estão se matando muito cedo, né? Crianças, né? Que é um problema da época. Então, quando nós soubemos dessa morte, veio aquela ideia, precisamos fazer alguma coisa, né? Então ela me contou a história dos colegas, né? E outras histórias foram se somando e a gente conseguiu chegar nesse ponto, escrever uma ficção sobre 10 jovens que enfrentam diariamente o problema do suicídio, como um enfrentamento mesmo, né? Então o livro, e ele fala de prevenção também, ou ele só narra a experiência desses jovens? Ele narra a experiência e ele leva a uma situação de prevenção, com os próprios jovens solucionando esse problema, né? Que também está incomodando a experiência deles, né? Então eles organizam rodas de conversa, eles montam uma estação amizade, porque os pontos de encontro deles eram uma estação de trem, né? No caso do VLT. E diante das dificuldades deles, eles começam a conversar, buscar soluções em comum. Então eles montam espontaneamente um trabalho de prevenção do suicídio entre eles.
E nós queríamos reproduzir esse projeto, essa ideia, né, nos ambientes que eles frequentam, nas escolas, nos templos, nos clubes, enfim. Onde tem jovens, teria que oportunidade de ter essa estação amizade. Né? É um estado de espírito. Né? Esses jovens, eles são treinados para atender as pessoas do seu convívio, ou o programa se destina apenas a eles? Também tem essa experiência. Assim como o CVV hoje, o CVV, quando ele foi fundado, ele era muito introspectivo, né? Porque o assunto suicídio era um tabu, né? Então nós vivíamos naquela atmosfera de segredo, né? De privacidade. O CVV era muito discreto, né? Com essa mudança de cultura, né? Com essa exposição cultural, essa sociedade transparente, o CVV precisou se mostrar. Até mesmo porque o suicídio se tornou uma coisa pública e notória, né? Então, no caso dos jovens também, eles são convidados a divulgar o CVV, a filosofia de vida do CVV, né? Essa experiência de uma sociedade acolhedora, né? Compreensiva, né? Que escuta as pessoas, né? Então, eles aprendem a ouvir, que é uma dificuldade para todos nós, né? E também aprendem a acolher essas pessoas. Então, nós experimentamos isso em algumas escolas. Aquilo que para nós, os adultos, gera uma grande dificuldade, aprender a ouvir, a gente leva 6 meses, 1 ano, 2 anos aprendendo a ouvir, porque a gente não ouve, né? A gente gosta muito de falar. Eles aprendem de uma forma muito rápida. E nós bolamos um mini curso, né? Saber ouvir, e eles aprendem aquilo rápido e ensinam para outros. Né? Então nós fizemos essa experiência, eles mesmos ministrando cursos, né? Experiências de mini curso, rodas de conversa, para fazer essa divulgar essa cultura acolhedora e de escuta, né? Fraterna. Esse curso, ele está disponível para toda a sociedade? Está. Nós disponibilizamos, porque é uma coisa muito simples, né? Ele está no formato de slide ainda, né? Sim. Mas ele está, nós colocamos num blog, né? Nós temos uma plataforma do Estação Amizade, né? Que é um programa novo do CVV. É um programa experimental do CVV Comunidade, que é esse diálogo que nós estamos tendo com os jovens para desenvolver essa cultura nova, né? Que não é nova, mas que a sociedade ainda não conhece, né? Então a ideia é essa, que as escolas, os grupos que trabalham com jovens, né? De alguma forma, de arte, de educação, né? Possam conhecer o programa e difundir, né? Adaptar para a sua... Qual que é o blog? É Estação Amizade, blogspot.com. Estação Amizade? Blogspot.com. E tem no Facebook também, né? Programa Estação Amizade, né? E nós temos uma página chamada Suicídio e Vida, que foi uma página que hoje tem quase 10 mil seguidores, né? No Twitter também, com bastante seguidores. E no Twitter, o nosso público seguidor são jovens, são adolescentes, do mundo inteiro. E o Suicídio e Vida, ele já tem mais pessoas, já tem mais educadores, né? Profissionais de psicologia, né? Na área de saúde. Então nós estamos difundindo de todas as formas possíveis essa ideia de aprendizagem, né? Dessa cultura fraterna, né? Acolhedora. E como você vê o avanço deste projeto Estação Amizade? Com bons olhos. Primeiro porque entre os adultos o nosso foco é a prevenção do suicídio, né? Entre os adultos nós encontramos sempre muita resistência. Nós mesmos, né? É um assunto muito pesado, um assunto tabu. Com os jovens é diferente. A gente chega numa escola, numa reunião deles e pergunta: alguém aqui se corta? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo não, né? Ou conhece alguém que se corta, mas a maioria levanta a mão. Alguém já pensou em suicídio? Essa pergunta nós tínhamos condição de fazer há 20 anos atrás. Tínhamos medo, né? Sim. Até de saber que tinha alguém por perto que havia pensado em suicídio. Tabu, hoje, né? Eles são muito informais. Eles falam: não, penso, né? De uma forma muito aberta, né? Que é a nova cultura, né? O público que procura o CVV, notadamente nos e-mails e no chat, é predominantemente de jovens e o suicídio também é muito presente.
Você que está com este projeto de Estação Amizade, você sente essa incidência também? Não, é estatístico isso, né? De todos esses números que tem sobre suicídio no mundo, essas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, 8,5% são jovens. Então é um problema pontual mesmo, um problema seríssimo, né? Está presente em todos os lugares. E mesmo esses jovens que participam desse projeto Estação Amizade ou que assistem às palestras do Estação Amizade, também você sente a mesma incidência com relação a essa das estatísticas? Sim, porque se confirma, né? Esse depoimento que vocês viram do vídeo que foi feito pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, essa menina, a Jennifer, ela é um caso que ela fala, eu fui salva por uma oportunidade de uma conversa, né? De um desabafo, de um debate, né? Sobre o assunto. Provocar o assunto, eu me interessei. Então ela atribui, né, a uma situação de abertura, né, a vida dela ter sido salva. Então é falta de oportunidade mesmo. Se você provoca o assunto, se você oferece a informação, e você não precisa nem oferecer a solução, né? Que eles mesmos encontram a solução entre eles. Porque os problemas que eles têm são de todos nós, né? Você sente que os jovens... Você respondeu na pergunta inicial de que os jovens conhecem muito pouco o CVV. Você sente que é possível uma divulgação maior através dos jovens, inclusive como forma de estimular a prevenção? Sim, eles não conhecem o CVV especificamente, mas conhecem o assunto suicídio. Quando nós abrimos as páginas, nós fomos para a rede social, a professora Júlia Kovacs, da Universidade de São Paulo, ela recomendou isso. Vocês precisam urgentemente entrar na rede social. Isso há uns 10 anos atrás, num congresso que nós tivemos no CVV. Porque nas redes sociais já tem curso ensinando as crianças a se matarem, né? Esses fenômenos dos jogos, etc. Então, de certa forma, é preciso ter um enfrentamento, né? Uma coisa pensada, uma coisa organizada. E quando nós entramos, ela falou, não tenha medo de usar a palavra suicídio, vá direto ao ponto, pergunta diretamente ao ponto, usa a franqueza, né? E quando nós fizemos isso, nós obtivemos essa resposta. Você vê 10 mil seguidores numa página no Facebook, é pouco, não é um fenômeno de alguém que segue um ídolo, né? Mas para suicídio é um número muito significativo. Você pode repetir a página? A página é Suicídio e Vida no Facebook e no Twitter. Também. E também no Facebook tem a página do programa Estação Amizade e também o blog, né? Que o blog já é mais informativo sobre como funciona o programa, né? Como que ele pode ser implantado. Inclusive tem orientação lá de como participar? Tem orientação e a gente também abre, né, essa oportunidade de instruir, né? E estamos fazendo experiências em algumas escolas, né, que tem dado certo. Não, amor. O Brasil hoje já está interligado inteiramente pelo 188, que é um número que decorre do acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, ligação gratuita, tanto do telefone fixo, celular ou mesmo do orelhão, que está em extinção, né? Como que você vê o CVV após essa integração em todo o país? Com muita alegria. E não foi coincidência que essa ideia de um telefone público ligado ao CVV se deu por causa de um fenômeno de um acidente com jovens. Lembra Sim. Do episódio da Boate Kiss, né? Isso, exatamente. Aqueles jovens que faleceram, aqueles 200 jovens, os parentes, né? As pessoas próximas sofrendo muito, né? Naquele momento de recuperação, de perda, né? Então o posto do CVV de Santa Maria improvisou um atendimento, né, de emergência e alguém do Ministério da Saúde percebeu que aquilo era muito útil. Então ali que começou a ideia nós já havíamos tentado com outros governos, né, em outros momentos, vamos dizer assim, de implantar um serviço nacional de 3 dígitos, né, mas não tínhamos sucesso, porque os governos achavam que isso poderia gerar uma exceção, né?
Então, o episódio de Santa Maria, né, da Boate Kiss, ele permitiu que essa ideia tomasse um impulso de forma experimental. Foi testado no Rio Grande do Sul, né, e de lá então ele se ampliou. Hoje é uma rede nacional. Hoje o CVV é uma rede nacional. O CVV não é apenas um posto, né, não é apenas uma é uma rede nacional de prevenção do suicídio voluntária. As pessoas às vezes reclamam, né? Pô, mas é difícil falar com vocês, né? Porque está congestionado. Porque também temos poucos voluntários. Vocês sabem que nós lutamos permanentemente para manter as coisas funcionando. Uma das finalidades do programa Compartilha com o CVV é atrair novos voluntários. Pá, sempre, né? Exatamente. Você está há muito tempo ligado ao CVV. E nada melhor que um depoimento de alguém que está há tanto tempo que o exemplo contagia. Como é que faz para ficar tanto tempo envolvido com a causa? A gente se aproxima do CVV não é por acaso, né? A gente tem um tipo por exemplo, eu sempre fui um jovem muito solitário, né? Depois, muito tempo que eu fui entender isso, né? Da minha vocação profissional, da minha verve artística, né? Isso era parte da minha personalidade. Então eu penso assim, se eu tive resposta no CVV, né, para me instruir, para me orientar, para me dar um norte, né? Por que outros jovens não? Eu vim do CVV com a minha mãe. Ela foi convidada para participar da fundação do posto CVV em Santos, e eu fui com ela, por curiosidade, e acabei ficando. Eu não podia nem dar plantão, porque eu tinha 17 anos. Desde lá eu nunca mais me afastei. Então fui estudar, etc. Fui me preparar profissional, mas sempre ligado ao CVV. Porque a gente sai do CVV, mas continua com o CVV dentro da gente, você sabe disso, né? Sim. Então nós já formamos até hoje 30, 40 mil pessoas que conhecem essa história, conhecem essa filosofia. Então, hoje com o CVV Comunidade, que é a saída do CVV do posto para o mundo, né, dialogar com as pessoas, essa ideia de contagiar. Você pode ser voluntário do CVV mesmo não atendendo. Você pode ser voluntário do CVV na rua, no posto, no ponto de ônibus. Você está disponível a ouvir, alguém se aproxima de você, porque ele sente que aquilo é um momento propício, né? Ele pode ser ajudado, né? Com 5 minutos de conversa, né? Sempre tem essas experiências, né? Sim, verdade. Inclusive em Sorocaba, Dalmo, Vanderlei, o CVV já saiu do posto. Nós temos um atendimento na Santa Casa aqui, em que o voluntário... É modelo, inclusive, viu? É modelo para o Brasil. Diga-se de passagem. O voluntário vai até os quartos, se disponibiliza a ouvir aquele que quer. E nós temos também uma linha no Lar São Vicente de Paulo, que o interno tira do gancho e toca no nosso posto. E ele pode conversar com o voluntário que estiver de plantão. E o CVV sempre teve esse bom relacionamento. Por exemplo, a gente estava ouvindo a experiência do SOS, né? Eles fazem, né, a escuta deles, a moda deles, né? Que é uma coisa maravilhosa, porque as pessoas, eles sentem que as pessoas estão solitárias, precisam de voz, precisam de atenção. Então qualquer instituição que queira ser nossa parceira, que queira dividir com a gente a experiência deles e a nossa com a deles, está sempre aberto, né? A ideia é espalhar, né, essa ideia de ouvir, né, de forma acolhedora e compreensível. Muito bem. Estamos falando no programa Compartilhe com o CVV de hoje, mais uma vez, sobre entidades que valorizam a vida. E em televisão o tempo corre, o tempo voa. É com você, Alvarenga, para as considerações finais do Serviço de Obras Sociais. Ok, tá muito bom esse ping-pong aqui, tá? Quer dizer, você passa para mim, eu passo para você, mas dá para se perceber que os assuntos estão interligados. Dalmo falou muito bem sobre a situação dos jovens hoje, que necessitam de conversar, necessitam desabafar, dizer sobre seus sentimentos sobre o suicídio. Vanderlei, vamos tentar fazer uma ligação entre essa ação que o Dalmo está realizando e o que o SS presta. A pergunta que eu te faço é a seguinte: lá no SOS, eu acredito que vocês recebem não só os pais, né, ou o pai ou a mãe, mas também jovens, crianças que estão em torno dessas pessoas. Como que emocionalmente você percebe isso aí? Como que eles reagem
a essa situação em ver que o pai está morando na rua? Crianças mesmo, menor, a gente recebe muito pouco, né? Até porque o trabalho não é voltado para menor, é para adultos, né? Então, quando a gente recebe alguma criança, imediatamente a gente comunica ao conselho tutelar, né? Mesmo que esteja com a família, né? Para que o conselho tutelar faça um encaminhamento mais próprio. Mas é interessante essa situação que você levantou, da questão do jovem, né? Porque eu estou no SOS faz 20 anos já, né? E eu percebo, né? Assim, eu sou bastante observador, né? Eu percebo que há uma grande mudança no público que nós atendemos, né? Eu chego lá por volta de 7 horas da manhã, o público está lá esperando o atendimento, né? Antigamente eram pessoas mais idosas, né? Continua ainda a grande maioria do sexo masculino, né? Mulheres são poucas, mas a maioria são homens, mas havia público de mais idade. E aí de 5, 6 anos para cá, o público jovem é a grande maioria, né? Então o fenômeno das drogas, né, os problemas sociais gerados por essa questão de drogadição, de alcoolismo, tem levado os jovens às ruas, né? Então tem muitos jovens que estão nas ruas, e esses jovens são jovens bastante solitários, porque eles já saíram da sua casa por problemas de convívio familiar, né? Então eles têm dificuldade de convivência com a família, né? E isso acaba levando-os às ruas, né? E acabam se tornando pessoas em situação de ruas com 20, 25 anos, já estão nessa situação. E essas pessoas, né, elas têm de fato uma necessidade muito grande, né, de conversar sobre os seus problemas, de ter alguém para que possa ouvi-los, né? Ok. Vanderlei, nós temos que dar andamento porque o tempo passa muito rápido, né? Então, as suas considerações finais sobre o trabalho da SOS que é feito em Sorocaba. Por deixar aqui nossos agradecimentos, né, pelo convite, né? É importante esse espaço para que não só para o SOS, mas para todas as organizações que vocês estão convidando, né, para que elas possam falar sobre o seu trabalho, para que a população conheça, né, o que é desenvolvido na cidade, porque muitas vezes elas não conhecem, né, e também para amenizar aí o trabalho do CVV, que a gente sabe que é um trabalho muito importante, né, e tenho constantemente ouvido o Alvarenga falar sobre o trabalho, né, e é um trabalho que deve ser divulgado e valorizado de uma forma muito intensa. Muito obrigado aí pelo convite. Ok, nós é que agradecemos a você, a SOS e a instituição que valoriza a vida. A SOS é uma instituição que valoriza a vida e compartilha conosco essa valorização da vida. Vou voltar agora a palavra ao húngaro para que ele converse mais um pouco com o seu convidado. Obrigado, Alvarenga. O Vanderlei só não contou como é que ele fez para ficar mais jovem, né? Como é que ele valorizou a vida para ficar mais jovem. Antes de pedir as considerações finais do Dalmo, eu quero mostrar o livro Estação Amizade, 10 jovens lutando contra o suicídio, que o Dalmo falou durante o nosso programa aqui. A palavra é sua, Dalmo, para as considerações finais. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade de falar do CVV, né, de falar de prevenção do suicídio e de valorização da vida, né? Esse livro é um livro que foi construído com a minha filha, né, baseado em experiências de jovens, e ele é base, né, desse programa que a gente está desenvolvendo, divulgando. E ele está disponível, né, nas livrarias virtuais, né, sites que vendem livros, e tem dado uma contribuição muito boa para a divulgação não só do CVV, mas dessa ideia de que jovens podem ensinar e aprender a prevenção do suicídio. Essa é o nosso foco atualmente. Eu que agradeço bastante ter vindo aqui em Sorocaba, né, conhecer pessoalmente esse espaço. O nosso programa já tem uma versão em rádio e ele vai ao ar toda quarta-feira na Rádio Universitária 96.9, na Macapá. Um abraço para a Dori e a Valdec, nossas parceiras lá no Macapá. Agradecendo mais uma vez, Vanderlei, pela presença no Compartilhe com o CVV. Dalmo, obrigado mais uma vez por aqui estar. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite o nosso site
www.cvv.org.br. Se você quiser se tornar voluntário do CVV, entre no nosso site e faça a sua inscrição no posto mais próximo de sua cidade. Você faz a inscrição e indica a cidade onde você quer ser voluntário e participar desta rede de atendimento, de prevenção e valorização da vida. Em Sorocaba, o próximo curso será na segunda quinzena de janeiro. Convido você a se tornar voluntário em Sorocaba. Obrigado a você pela sua companhia em mais esse programa Compartilhe com o CVV. Agradecendo mais uma vez à TV Com, ao Fábio, por esse espaço que nos permite veicular e falar da valorização da vida toda semana aqui na TV Com. Convido a que assista mais uma vez na próxima semana o Compartilhe com o CVV, quinta-feira, 18h30. Obrigado pela sua audiência. Using Powtoon. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.